Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, neste último vídeo nós vamos então fazer um grande resumo de tudo aquilo que nós aprendemos durante esse semestre. Nós vamos fazer uma espécie de revisão para que nós possamos então concluir o nosso estudo sobre literatura. Vamos lá? A primeira escola literária sobre a qual nós falamos foi a escola literária do Barroco. O homem barroco era um homem religioso. Toda a sociedade da época estava voltada para a religião e tinha Deus como o centro de tudo. Aquilo que nós chamamos de teocentrismo. Tudo aquilo que era decidido tinha como fundamento a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. A religião predominante do homem barroco era o cristianismo. Então, nos textos literários, nós vamos encontrar muito a figura de Jesus, de Maria, dos santos, dos anjos, falando de fé, de cruz, de céu, de inferno, de salvação, de pecado. Ao mesmo tempo, a linguagem da literatura barroca é uma linguagem complexa, difícil, cheia de inversões, de figuras de linguagem. O homem barroco é um homem que está em conflito consigo mesmo porque ele quer fazer a vontade de Deus, mas ele sente que muitas vezes aquela vontade de fazer as coisas erradas o puxa para um outro lado. Por isso nós dizemos que o homem barroco é um homem em conflito. E a arte barroca, toda a arte que foi produzida naquela época era uma arte muito pomposa, era uma arte muito detalhista, era uma arte muito bonita porque, como nós já dissemos nas nossas aulas, se fosse para fazer as coisas para Deus, a coisa tinha que ser o mais perfeita possível, porque se é para Deus, então tem que ser dado o melhor. Essa era a escola do Barroco. Destacam-se aí dois grandes escritores da época, um, o padre Antônio Vieira, e o outro, o Gregório de Matos. Depois do Barroco, nós estudamos então a escola literária do Arcadismo. Vamos dar uma olhadinha? O Arcadismo foi uma escola literária que veio depois do Barroco, justamente para contestar o Barroco. Havia nessa época 4 grupos importantes: os filósofos iluministas, a burguesia, a igreja e o rei. Os filósofos iluministas achavam-se os donos da verdade, aqueles que poderiam realmente iluminar a sociedade por meio da razão, rejeitando a fé. Portanto, seu inimigo natural era a igreja. Ao mesmo tempo, nós tínhamos a burguesia. Os burgueses queriam expandir os seus negócios, mas havia um impedimento para eles. Você se lembra qual é? Exatamente, o rei. O rei era um grande impedimento, porque o rei tomava as decisões e os burgueses não podiam, então, expandir os seus negócios. Por isso, os burgueses se aliaram aos filósofos iluministas e começaram uma verdadeira campanha para derrubar o rei e diminuir o poder da igreja. Os filósofos se preocupavam em destruir a fé, enquanto a burguesia se preocupava em derrubar o rei. A tomada de poder ficou conhecida como a Revolução Francesa. Aqueles que discordavam dos revolucionários eram todos levados para as guilhotinas. É nesse contexto que surge então a literatura árcade. Os escritores árcades, eles falavam a respeito de uma vida no campo, de uma vida tranquila, como de um pastor que cuida das suas ovelhas e fica o dia inteiro pensando na mulher amada, aquela mulher que ele sabe que nunca vai conseguir ter nada com ela. Aquilo que nós chamamos de amor platônico. Nos textos literários do arcadismo, nós vamos encontrar, então, sempre uma figura da simplicidade, da tranquilidade, em oposição ao barroco. Se o barroco diz X, então os árcades dirão Y, exatamente para tirar da cabeça das pessoas a ideia de que a religião é algo bom, de que a fé é algo bom. Eles vão dizer que se antes Deus era o centro de tudo, agora o homem é o centro de tudo. Eles mesmos vão dizer que o homem, ele é capaz de fazer qualquer coisa, o homem é todo-poderoso. Então, na sua literatura árcade, eles falarão a respeito do amor platônico, ou seja, o amor de um homem por uma mulher, mas um amor que nunca vai se concretizar. Eles resgatarão a mitologia grega, que tem como fundamento o politeísmo, ou seja, muitos deuses, para se opor ao barroco, que acredita num único Deus. Além disso, eles vão tirar o cristianismo e vão trazer de volta o paganismo. Então vai ser muito comum nos textos árcades a gente encontrar as figuras mitológicas e figuras
de deuses pagãos. Uma frase muito conhecida dos Árcades era: fuja da cidade e busque o campo, porque para eles a cidade era o lugar onde estava o homem barroco, ou seja, na cidade as pessoas eram falsas, as pessoas não prestavam, as pessoas eram mentirosas, mas no campo as pessoas tinham um coração bom, puro, e por isso era preciso fugir da cidade, evitar o barroco e ir para o campo onde estavam então os Árcades. E eles usavam o mesmo lema do barroco, que era Carpe Diem, que significa aproveite o dia. Mas o Carpe Diem dos Árcades era diferente do Carpe Diem dos barrocos, porque o Carpe Diem, o aproveite o dia dos barrocos era aproveite o dia, mas tome cuidado para não fazer coisas erradas que desagrade a Deus. Por outro lado, para os Árcades, o Carpe Diem era aproveite o dia, faça tudo que você tem vontade, porque a vida vai passar e pode ser que amanhã você não esteja mais aqui. Mas nós sabemos que todas essas ideias dos escritores Árcades não passavam de uma estratégia para derrubar o barroco. Na verdade, tanto os burgueses quanto os filósofos iluministas não estavam preocupados com uma vida simples no campo. Muito pelo contrário, o que eles queriam era o poder, o que eles queriam era expandir os seus comércios e ganhar mais dinheiro. Portanto, tudo isso foi apenas um pretexto para derrubar o rei e diminuir o poder da igreja. Então, depois que nós estudamos o arcadismo, nós demos um passo a mais e estudamos a escola do romantismo. Vamos dar uma olhada? O romantismo foi uma escola literária que veio logo depois do arcadismo. Foi uma escola literária que surgiu num tempo em que o nacionalismo estava muito forte. Vários países da América Latina e também da América do Norte começaram a ganhar a sua independência política, deixavam de ser colônia. E, portanto, era necessário agora uma nova literatura que mostrasse a cara desses novos países. Por exemplo, o Brasil vivia um tempo então de independência. A literatura romântica deste primeiro período vai tentar mostrar o rosto do Brasil, como o brasileiro pensa, como o brasileiro se comporta, como são as cidades brasileiras, o interior brasileiro, como é a selva brasileira e o seu grande representante, que é o índio. Algumas das características importantes do romantismo no mundo todo foram, primeiro, o subjetivismo, que era o modo de ver do autor, como o autor enxerga o mundo, como ele expressa isso em palavras. A idealização, que é quando a pessoa imagina algo perfeito. Então havia, por exemplo, a idealização da mulher. A mulher era um ser perfeito, a mulher era um ser angelical, um ser divino, que não tinha defeitos. Tínhamos também a união do grotesco e do sublime, do belo e do feio, e aqui aquele exemplo do Corcunda de Notre Dame, da Bela e a Fera. Nós tínhamos também o sentimentalismo, então toda a literatura romântica nós vamos encontrar os sentimentos assim à flor da pele. Tínhamos também o egocentrismo, quando o autor olha para si, o autor fala de si mesmo, o autor se coloca como o centro de tudo, os seus sentimentos são o centro de tudo nessa literatura. E também nós temos um resgate da religiosidade, não como no Barroco, em que predominava o cristianismo, mas agora fala-se de Deus, mas de um modo mais genérico, não uma religião específica e também de uma forma mais branda. No Brasil, nós tivemos 3 fases do romantismo. A primeira fase foi a fase nacionalista, em que era preciso então criar uma literatura com o rosto do Brasil, com as suas tradições, folclore, a sua língua portuguesa, que era diferente, até hoje é, da língua de Portugal, todas as características do povo brasileiro, das cidades brasileiras, da paisagem brasileira, tendo como seu ícone principal nesse período o índio. Portanto, o índio era o maior representante do Brasil nesta época. Ao contrário da primeira geração, a segunda geração romântica, que ficou conhecida como geração ultra-romântica, falará de temas como morte, como vícios, verá a mulher como um ser angelical, mas não a mulher viva, ao contrário, a mulher morta. Então seus autores escreverão poemas falando da mulher que está morta, da mulher que está no caixão. Essa, portanto, é a segunda fase do romantismo aqui no Brasil, uma fase que ficou conhecida como a fase da geração perdida, porque esses poetas eles estavam decepcionados com a Revolução Francesa, que havia prometido igualdade, fraternidade, solidariedade, mas ao contrário, ela mandou para a guilhotina mais ou menos 30 mil pessoas que se opunham àquilo que eles pensavam. E na realidade, o que eles prometiam
não chegou. Portanto, esses poetas estavam decepcionados, eles foram atingidos com aquilo que ficou conhecido como o mal do século, uma espécie de depressão geral que pegou todas as pessoas. Então eles escreviam sobre temas de tristeza. Para eles a vida não tinha mais sentido, para eles não havia mais esperança. Então esses autores morriam muito jovens e veneravam a morte. Então nós passamos para a terceira geração do romantismo, que foi quando surgiu, portanto, um grande poeta chamado Castro Alves. Castro Alves é o maior ícone da terceira geração, que começa então a se preocupar não mais com os seus próprios sentimentos, mas começa a se preocupar agora com os problemas que o Brasil vivia. E o grande problema dessa época era a escravidão. Castro Alves foi aquele que denunciou os maus tratos com relação aos escravos. Então, na terceira geração romântica, nós temos essa grande figura, Castro Alves, que vai falar dos problemas sociais do Brasil. Essa geração ficou conhecida como a geração do condoreirismo, que falava a respeito, portanto, dos problemas sociais. E nós vimos a história do romance no Brasil. Nós aprendemos que as primeiras histórias foram publicadas em jornais, nos folhetins, que era uma seção do jornal em que se colocava um capítulo semanal a respeito daquela história. Quando todos os capítulos haviam sido publicados, então reuniam-se todos eles e se publicava aquela história em formato de livro. E nós temos como primeira obra aqui no Brasil o livro A Moreninha. Bom, e como nós vimos, depois do romantismo, nós tivemos a escola literária do realismo, que mostrava um pouquinho a realidade do mundo. Vamos dar uma olhada? É isso mesmo, depois do romantismo nós então temos no mundo uma grande virada que ficou conhecida como a Revolução Industrial. A Revolução Industrial trouxe muitos benefícios para a humanidade e os homens que trabalhavam no campo, as mulheres, as crianças, passam então agora a ver uma nova oportunidade. Então eles vão às grandes indústrias para trabalhar e começam a aumentar as suas rendas, começam a melhorar de vida. É verdade que nessa época havia também, obviamente, ainda como tudo era novo, uma certa falta de noção a respeito do tempo de trabalho. E isso, aos poucos, os próprios trabalhadores conseguiram conquistar com a adesão também dos seus patrões. Portanto, de um lado nós tínhamos os benefícios dessa época e nós tínhamos também as condições difíceis de trabalho. Entretanto, isso representou um grande avanço para a humanidade. Nesse contexto de inovações, de novos conhecimentos, o mundo e também a literatura não podia ficar parada mais naqueles modelos românticos em que se ficava falando a respeito da mulher amada, ficava-se com aquelas historinhas que ninguém mais queria. Era preciso uma nova literatura, uma literatura que representasse, portanto, o mundo como ele verdadeiramente é. Portanto, nesse contexto vai surgir aí a escola literária do realismo, que o próprio nome já explica um pouco. O realismo é mostrar nas histórias que eles escreviam a realidade da vida. Os personagens não eram mais personagens idealizados, como a mulher, que era uma mulher perfeita, sem nenhum defeito. Ao contrário, agora no realismo, a mulher, por exemplo, é mostrada também com as suas fraquezas, como qualquer ser humano. Ou seja, passa-se de uma literatura que se expressava apenas os sentimentos interiores do autor para uma literatura objetiva, em que o autor olhava para o mundo real e descrevia este mundo como ele era. Todas as histórias, portanto, iriam representar o mundo como ele é. Os objetivos da literatura realista, portanto, eram analisar a realidade, compreender a realidade, criticar a realidade, tentar transformá-la, mostrar a dureza do cotidiano, e aí vão entrar temas como o adultério, que não tinha na literatura. Isso tinha no mundo real, mas na literatura não. Então aparece o adultério, sendo que a primeira obra realista vai trazer uma mulher, Madame Bovary, que vai enganar o seu marido e terá relações extraconjugais. Nós teremos a falsidade, o egoísmo e o tempo todo a literatura vai mostrar as fraquezas humanas. No Brasil, nós temos o grande ícone do realismo, que é Machado de Assis. A primeira obra realista que nós temos é Memórias Póstumas de Brás Cubas, que fala exatamente sobre a hipocrisia que nós tínhamos na época em que Machado de Assis escreveu essa obra. Todos os personagens são personagens verdadeiramente hipócritas, como o próprio Brás Cubas. Alguns temas que serão tratados no realismo serão, por exemplo, o adultério e a loucura. E seguindo ainda na linha do realismo, nós tivemos a escola literária do naturalismo, que a gente pode considerar como uma filha do realismo. Vamos ver o que essa escola falava. Isso mesmo, nós então
passamos do realismo para o naturalismo. O naturalismo é uma filha do realismo, ou um filho, como você preferir. O naturalismo, então, é uma escola que vem logo em seguida do realismo, praticamente na mesma época, que vai aprofundar os temas trazidos pelo realismo. No naturalismo, o homem ele será visto como um ser sem livre-arbítrio, como um verdadeiro animal. O homem ele não vai ser considerado como alguém espiritual, como um ser que aspira a coisas mais altas. Não. O naturalismo vai olhar para o homem como um animal, como um ser sem liberdade. O homem ele será fruto da hereditariedade, ele será determinado pelo meio em que ele vive, ou seja, ele não tem livre-arbítrio. Se o homem nasceu mal, ele vai morrer mal. Se o homem foi colocado numa situação de pressão, ele não terá como resistir. No naturalismo, o homem é um ser que não consegue dominar os seus próprios instintos. Ele é movido pelas suas paixões, ele é movido pelos seus instintos e, portanto, não tem autodomínio. Ele é como um objeto a ser estudado. Em algumas obras nós encontramos, inclusive, o homem sendo comparado a um verme. Um dos grandes objetivos dos naturalistas é justamente entender como o homem se comporta em sociedade. O homem, quando é colocado num grupo, como é que ele se comporta? Ele é influenciado por esse grupo? Se esse grupo vai roubar alguma coisa, ele também será influenciado, ele também se deixará levar? Para os naturalistas, sim. Para os naturalistas, o homem ele é determinado pelo meio em que ele vive. Ele não tem liberdade, ele não tem autodomínio. Os temas tratados pelo naturalismo são as taras humanas, doenças psíquicas, vícios, problemas familiares, miséria, adultério, crimes, desequilíbrio psíquico e condutas sexuais desregradas. Por fim, nós temos como obra principal, mais importante do naturalismo aqui no Brasil, a obra O Cortiço. E finalmente, depois do naturalismo, nós tivemos a última escola literária que estudamos aqui, que foi a escola do parnasianismo. Vamos dar uma olhadinha. E na mesma época do realismo e do naturalismo, surge por fim a nossa última escola literária, que é a do parnasianismo. 3 amigos se reúnem e resolvem resgatar aquela poesia que era feita na Grécia Antiga. O objetivo desta literatura era simplesmente fazer uma arte bela, fazer uma literatura bela, com rimas bonitas, uma poesia que tivesse uma métrica perfeita, beleza, perfeição, uma estética impecável, aquilo que ficou conhecido como a arte pela arte. Ou seja, o conteúdo não é tão importante para os parnasianos. Para eles, o que mais importa é fazer uma arte bonita, uma arte que, quando você escuta aquela poesia, você consegue contemplar o belo. Também eles vão resgatar a cultura greco-latina. Eles vão trazer de volta para essa literatura os deuses gregos, e é muito comum nós encontrarmos na poesia parnasiana esses elementos da cultura greco-latina. E talvez um dos nomes mais importantes dessa época seja o de Olavo Bilac. Ele, com seus amigos Raimundo Correia e Alberto de Oliveira, foram os precursores da poesia parnasiana. E aí, conseguiu relembrar um pouquinho do conteúdo que nós vimos esse semestre? Eu espero que sim. Eu espero que você tenha conseguido aprender pelo menos aquilo que é essencial de cada uma das escolas literárias que nós apresentamos durante o nosso semestre. E espero que você se mantenha firme e se prepare para o seu próximo semestre, em que você aprofundará os estudos literários. Desejo a você, então, boas férias e nós nos vemos no próximo semestre. Um forte abraço e até lá!